Então, cumprimento a todos. Eu sou Carlos Alberto Peixoto Batista, mais conhecido por Carlos Peixoto. Tenho a minha formação em Medicina Legal e Perícias Médicas e na Psiquiatria, pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Naturalmente, em virtude de ter esse foco na área forense e na saúde mental, fiz a minha formação também na ética, na psicanálise, na avaliação do dano corporal, uma pós-graduação que fiz no Instituto Nacional de Medicina Legal e a Universidade de Coimbra, em Portugal, e o meu mestrado na ética bioética. Eu hoje trago para vocês um pouco da medicina legal ou medicina forense, que é assim conhecida. A medicina legal ou medicina forense é um saber que eu costumo dizer que é a maneira como a lógica biológica, a nossa medicina, fala com a lógica jurídica. Então nós precisamos levar à lógica jurídica o conhecimento e o saber da lógica biológica, que é a medicina. Esta interação entre a medicina e o direito, naturalmente sempre contemplando cidadanias, fazendo com que este conhecimento faça uma verdadeira classificação de cidadania das pessoas que estamos examinando, quer nas condições de vivas, quer na condição de mortas. Existem várias interpretações nos textos, eu sintetizei alguns, como por exemplo, por meio dos conhecimentos científicos, qualifica pessoas e fatos da vida em sociedade ocorridos com as pessoas. Auxilia na produção e interpretação das provas periciais relevantes, instrumentos para a correta aplicação da justiça. A correta aplicação da justiça reporta-se às pessoas e à qualidade ou condição de cidadão. Então vocês vejam que sempre os textos a dizerem que a medicina legal ou medicina forense, ela naturalmente faz com que apliquemos melhor a justiça. Quer dizer, que os portadores do saber da lógica jurídica tenham sempre condições de fazer justiça e de praticar justiça em virtude do conhecimento que passam a ter e que é transmitido por nós. Surgiu no século já XIX a antropologia, que também passou a ser a antropologia forense, e a antropologia aqui a fazer um estudo sobre pessoas vivas e mortas, naturalmente, e preocupando-se com aspectos da identificação das pessoas, na análise daquilo que encontramos das pessoas no que tange a situações que tenham vivenciado de agressões ou de lesões que tenham ocorrido em relação às mesmas. Naturalmente, esta antropologia legal ou forense passou a ter grande importância na investigação de crimes de guerra e nos desastres de massa. A grande aplicação na atualidade em relação a estas situações. Então, a antropologia, junto com a odontologia legal ou forense, passaram a ter muita importância para a medicina legal atual ou para a medicina forense atual. A terminologia medicina legal ou medicina forense é meramente dialética, não tem nenhuma diferença, são sinónimos. Medicina legal ou medicina forense são sinónimos. O que nós observamos é que nos países de origem mais latina se optou por chamar-se de medicina legal. Nos países anglo-saxões de algumas outras culturas, optou-se por chamar de medicina forense. Mas, em tese, é a mesma coisa. Não há divergência nenhuma no que tange aos seus conteúdos e aos seus fundamentos. Quando temos restos de pessoas, restos dos corpos das pessoas, então, portanto, na vigência de pessoas mortas, sem dúvida nenhuma, a antropologia forense, junto com a odontologia legal ou forense e a genética forense, são os três saberes ou os três conhecimentos capazes de darem contribuição essencial e preponderante para a investigação de qualquer crime. Então, esta, assim, a grande importância. Então, nós temos, assim, já como certo a necessidade de termos estes três conhecimentos, a antropologia
forense, a genética forense e a odontologia legal ou forense como fatores imprescindíveis para uma investigação de crime quando se trata de restos de pessoa. Quando nós identificamos as pessoas, nós utilizamos de elementos sinalépticos. Esses elementos sinalépticos, eles têm algumas características: a unicidade, a imutabilidade, a praticabilidade e a classificabilidade. São classificações que se deram para validar este procedimento. Então, os elementos sinalépticos que servem e que passaram a servir para identificar pessoas, através da impressão da papila digital das pessoas, precisa ter estas características. Unicidade, quer dizer, serem únicas. Só um indivíduo pode tê-los. Isso não pode existir para mais outros indivíduos. A imutabilidade, quer dizer, que estes caracteres não mudam, independente das circunstâncias e através do tempo. As pessoas nascem com estas características, envelhecem e morrem com estas características. A praticabilidade, a maneira com que nós podemos fazer o registro disto, coletar este dado de uma forma simples, de uma forma económica e de maneira que fique registado. E a classificabilidade, que nós tenhamos a possibilidade de colocar isto em arquivos e estarmos a classificar. Por isso é que se deu muita importância ao sistema Guan-Vicetich. Guan-Vicetich é um homem dalmaciano, nasceu na Dalmácia, mas emigrou para a Argentina e lá viveu em 1891 e lá viveu até que morreu. Este indivíduo fez este sistema de classificação e de identificação que passou a ser o sistema Vicetich. Diferente de Herschel, diferente de Foltz e diferente de Francis Galton e Richard Henry. O sistema Galton-Henry é usado em muitos países europeus ainda hoje para identificar pessoas. Então, quando nós fazemos o registro das papilas dos dedos das pessoas para identificá-las, nós, na realidade, aqui no Brasil, estamos a usar o sistema de Guan-Vicetich. E este método, por ser simples, por ser prático, por ser fácil de ser registrado, de ser classificado, serviu muito aos países mais pobres, aos países que estavam em desenvolvimento e até aos países ricos, que entenderam que poderiam estar a identificar pessoas de uma forma simples e barata, não precisavam estar a gastar dinheiro e grandes fortunas, por exemplo, como hoje nós poderíamos estar a fazer identificações geneticamente, com um custo altíssimo. Para as críticas que foram ocorrendo em relação a este método, eu digo que até hoje o Brasil, com 200 milhões de habitantes em média, um pouco mais, ainda hoje nós não temos notícias de homónimos de identificação. Então, o sistema de Vicetich é um sistema crédulo, um sistema que tem dado realmente seu recado no que tange a ser um método bom para identificar e classificar pessoas. Temos também o retrato falado e a fotografia sinaléptica, muito usada em identificações policiais, em registro de identificações policiais. Esse sistema Vicetich que falámos há pouco, que é o registro das papilas, na realidade eles perseguem os deltas que nos aparecem nas polpas digitais. Quando nós não temos deltas registrados nas nossas polpas, nós estamos perante arco. Quando nós temos o delta à direita da polpa digital, nós temos uma presilha interna. Quando nós temos a imagem de um delta à esquerda, nós temos uma presilha externa. E quando temos a presença de dois deltas nas polpas digitais dos dedos, nós estamos perante um verticilo. Outro capítulo da medicina legal ou forense é a sexologia forense. E a sexologia forense, eu costumo optar por fazer a divisão didática em dois aspectos, a ginecologia forense e a obstetrícia forense. Na ginecologia forense, nós estaríamos a priorizar doenças, parte do períneo das pessoas, neste caso das mulheres, né? E as lesões que lá possamos encontrar. Muitas das vezes essas lesões são trazidas para a justiça sob a forma de laudos de lesões corporais ou laudos de conjunção carnal.
por exemplo, coisas assim. E a obstetrícia forense. A obstetrícia forense já se atém sobre o aspecto das pessoas poderem estar ou não estar gestando pessoas, filhos, terem gestado ou não terem gestado. Então, o que é que se obtém com a obstetrícia forense? Com a obstetrícia forense nós vamos fazer exames periciais no sentido de asseverar à justiça e à sociedade que essa pessoa realmente estava gestante ou que esteve gestante, se essa gestação foi recente ou é antiga, né? Se houve a ocorrência do nascimento de um feto, né? Se houve ou não houve, e em cima disso se faz um laudo fazendo as descrições do corpo da mulher, daquilo que encontramos no corpo da mulher, que possa corroborar com a existência ou não dessa gravidez e de quando foi essa gravidez. É capítulo importante deste saber também o estudo das simulações e das dissimulações. Quer dizer, simulação quando alguma mulher simula uma gravidez que não existe, ou nas dissimulações quando a mulher está gestante e oculta esta gestação por um período de tempo longo ou pelos 9 meses da gestação, ou o período que durar essas gestações. No capítulo dessas simulações, eu trouxe alguma síntese de ponderações que nós devemos estar a fazer. Por exemplo, observar quando os ferimentos, quando vemos ferimentos numa determinada pessoa, né, de observar, fazer esta comparação com a caligrafia das pessoas. Quer dizer, o que está desenhado no corpo das pessoas, comparado com a caligrafia das pessoas, né? A localização e a disposição das lesões, que pode nos falar da automutilação, se a pessoa é destra ou não é destra, como é que esta lesão está produzida, está feita. Isto pode-me dizer que houve ou não automutilação, afastar ou não. A multiplicidade de ferimentos, ferimentos muito simétricos, com linhas muito bem desenhadas, com linhas muito precisas, né? A maneira como isto ocorre, a uniformidade da profundidade da lesão, quer dizer, tudo isto são lesões sem pontos de profundidade, quer dizer, começam com uma determinada profundidade e acabam com a mesma profundidade, ou muito superficiais, de uma forma muito contínua, que contrariam os movimentos típicos de quando nós somos agredidos por alguém. Quando nós somos agredidos por alguém, não há esta uniformidade de desenhos no corpo da pessoa, a profundidade das lesões, ora começa com sempre é comum haver uma maior profundidade à partida para uma menor profundidade depois da própria lesão, do próprio ferimento. Então, características que nós vamos observando, e ao observar nós vamos afastar ou não a maneira como estas lesões possam estar a ser produzidas de uma forma autoprovocativa, então, que não são fruto da lesão de outrem em relação a nós mesmos, né? E observar equimoses e as escoriações, porque as fórmulas das equimoses e das escoriações, né? Equimoses, nós chamamos a equimoses a todos aquilo que em medicina nós chamamos de hematomas, né? Nós dizemos equimoses sob pequeno, médio ou grande volume, ao invés de hematomas, porque nós usamos uma linguagem para que o direito nos entenda. Então, estas equimoses costumam ter o desenho do objeto que produziu esta ação contundente, de fora para dentro, portanto, do corpo, e as escoriações do mesmo jeito dizem do local onde elas ocorreram. Uma escoriação produzida, por exemplo, por uma lajota ou por um asfalto é absolutamente diversa de uma escoriação produzida por terra, por uma estrada de terra, por exemplo, um local de areia e por aí fora. Então, coisas que nós temos que estar atentos. Eu pus aqui uma imagem de um gato, que eu pergunto, o gato está subindo ou o gato está descendo? Quer dizer, para nós vermos a simulação. As simulações, bem como as dissimulações, elas estão muito inerentes à maneira como nós as olhamos. Então nós temos que ter muito cuidado e temos que estar, através do tempo, a educar nossos olhares para um olhar de neutralidade, para que busquemos sempre a verdade e nos aprofundemos na maneira do olhar, não, sem que à partida já levemos a inclinação de como o que estamos observando e qual verdade estaríamos a querer produzir para não produzir falsas
verdades ou não verdades, que era o mais correto, né? Outro capítulo da medicina legal é o estudo dos abortos. E os estudos dos abortos não tem muito assim, porque eles estão contemplados no Código Penal brasileiro, né? E no Código Penal brasileiro, as modalidades de aborto que lá estão são os que estão postos na lei. Nós não temos como atribuir um outro nome aos abortos. Então tem o aborto provocado pela própria gestante, o aborto com consentimento da gestante, né? E o aborto provocado sem o consentimento da gestante. Então, o aborto provocado pela própria gestante é um autoaborto. Ela faz o aborto porque ela quer. O aborto com consentimento da gestante é um aborto produzido por outrem, mas com o consentimento da gestante. Às vezes a gestante até paga para que o façam, né? O aborto provocado sem o consentimento da gestante, aí já foi um aborto que foi fruto de uma violência, ameaça, de fraude ou até da incapacidade da gestante. Às vezes a gestante tem deficiências físicas, tem deficiências mentais e não é capaz de se defender, né? O aborto consentido ou consensual, quer dizer, um aborto em que há uma participação da gestante junto com o praticante disso, dentro de um consentimento, dentro de um consenso, né? O aborto é qualificado juridicamente pela lesão grave ou morte da gestante. Quer dizer, então, o aborto sempre é uma lesão grave. Sempre é uma lesão grave. E pode também resultar a morte da gestante. Então, nas respostas aos quesitos, quando a gente diz se há perigo de vida e tal, sempre há um perigo de vida para a gestante, né? O aborto permitido é também conhecido na literatura mundial como aborto moral, aborto sentimental, aborto ético e aborto humanitário. Naturalmente, nós já sabemos que há o aborto necessário, né? Ou aborto terapêutico, que é aquele aborto que é feito por um profissional da saúde, via de regra um médico, para salvar a vida da gestante. Quer dizer, está em questão a vida da gestante, então não há o que discutir. Há o aborto pelo risco para a saúde ou risco para a vida. Então, quer dizer, quando nós vemos que há a presença da gestação põe a gestante em iminente risco para a vida ou para a saúde dela, também é permitido pela lei brasileira que se pratique o aborto, né? E o aborto eugénico, ou seja, aquele que é feito quando o feto nascer com graves defeitos. Nós temos aí, dentro desta linha, a anencefalia. As pessoas discutido, inclusive no Supremo, durante muito tempo, onde se permite que, às vezes, as pessoas sem encéfalo, portanto, possam ser submetidas a aborto. Ter a cautela de anencefalia é a ausência de encéfalo. Então, às vezes, ter parcialmente uma parte do encéfalo não é uma anencefalia. Então, o direito brasileiro não está a permitir que nós façamos aborto de pessoas que venham a ter alguma deficiência física ou por aí fora. Não. Ele que permite quando não há encéfalo. O aborto é crime material, do ponto de vista jurídico, que se consuma com a morte do feto. Quer dizer, então, quando não há a morte do feto, há tentativa, do ponto de vista da lei. Nós temos uma outra figura na parte das ofensas à mulher, e que ocorrem com a mulher e enquanto gestante, que é o infanticídio, conhecido como infanticídio. O infanticídio foi trazido para a medicina legal ou forense pela área jurídica, foram tratadistas do direito que criaram a figura do infanticídio, que dizem que os elementos desse crime são feto nascente ou recém-nascido, existência de vida extrauterina e morte causada pela mãe sob a influência do estado puerperal. O que então quer dizer? Quer dizer que quando um bebê está a nascer, no ato de nascer ou imediatamente após o nascimento, ele é morto pela mãe. Então nós temos que ter a certeza, nós fazemos a perícia neste feto morto e trazendo para a justiça a notícia de que este feto estava vivo, tinha vida. Então, se um feto nasce já morto, então não há infanticídio, não há crime do ponto de vista da lei, porque poderíamos estar aqui a discutir vilipêndio de cadáver, já que era um feto morto, não era um feto vivo. Então o direito brasileiro diz que sempre que a mulher, sob efeito do estado puerperal, matar o seu filho durante o nascimento ou logo após o nascimento, e este feto estava vivo,
está praticado o infanticídio. Lógico que ela sofre apenações, mas com atenuações. Isto existe no mundo inteiro, mas naturalmente há países que divergem. Por exemplo, só para vos dar um exemplo de curiosidade, por exemplo, na Itália, se o vizinho matar uma criança recém-nascida, é infanticídio. Entende? O Brasil vincula o infanticídio à figura da mãe matar o próprio filho durante o parto, o ato de nascer ou imediatamente após. Mas existem países onde pessoas estranhas ao fato da gravidez, não seja nem a mulher nem o feto, pessoa estranha que vem e mata uma criança imediatamente após o nascimento ou logo após, ou no ato de nascer, é um infanticídio. Para a lei brasileira, não. Aí estaríamos falando de homicídio. Na obstetrícia forense, portanto, nós vemos mulher viva com parto recente, fazemos perícia de mulher viva com parto recente, de mulher viva com parto antigo, mulher morta com parto recente, mulher morta com parto antigo, quer dizer, as perícias então são todas feitas voltadas para essas situações. Quer dizer, nós temos que dizer à Justiça se esta gestante estava viva e o parto é antigo ou recente, ou se esta mulher estava morta e o parto foi antigo ou recente. Quer dizer, nós temos que trazer essas notícias, quer da mulher, quer gestante, quer do feto. Eu trouxe alguma bibliografia para vocês, para terem âncoras de conhecimento. Eu trouxe a Medicina Legal, texto e atlas do Higino de Carvalho Hércules Higino de Carvalho Hércules, que é uma edição com 778 páginas de 2014. O professor Higino é do Rio de Janeiro e é um professor que tem, a meu ver, é uma questão muito pessoal, a meu ver, o livro dele se caracteriza por ter sido feito por alguém que trabalhou muito nos necrotérios da Medicina Legal do Rio de Janeiro. Então ele foi um perito médico-legista durante muitos anos, trabalhou, fez muita necropsia e é um patologista. Então aliou este conhecimento à prática e fez este belo livro que é Medicina Legal, Texto e Atlas. O Manual de Medicina Legal do Delton Cross e o Delton Cross Jr., pai e filho, que também eu acho muito didático e esclarecedor como uma âncora inicial para a busca do conhecimento, que tem 872 páginas e foi publicado em 2012. Né? Tem vários anos de republicações também. A psiquiatria, naturalmente, a psiquiatria forense do Taborda, o Taborda que era do Rio Grande do Sul, nos deixou, ele faleceu não faz muito tempo, é uma pena, um estudioso da psiquiatria forense e que deixou este livro que o Elias Abdala Filho vem reproduzindo junto com Miguel Chalub e o Lisier. Eles vêm feito edições a manter viva este conhecimento. É um tratado também de 760 páginas, agora tem uma publicação de 2015, a mais recente, que traz já contribuições sobre a visão da sociedade que nós temos tido, como as ofensas às mulheres e por aí fora. Quer dizer, algo muito atual e que poderia servir de âncoras para vocês. Eu pus também a traumatologia forense e a tanatologia forense do Alvarado. O Alvarado é um tratadista espanhol de profundo conhecimento. São obras que ele fez em 2017 e 2015, que poderiam estarem às vezes a fazer contraponto com tratadistas que não são brasileiros. Então, eu espero que tenham percebido um pouco das partes da medicina legal e nós, brevemente, no dia 28 deste mês, provavelmente teremos um encontro através de uma videoconferência onde poderemos estar a falar com mais pormenores a respeito de alguns destes temas que aqui deixei.